José Noronha é médico infectologista e hoje é nosso convidado do nosso Bom Dia. Hoje ele vai conversar com a gente sobre um assunto bem legal. Período chuvoso. Vamos chamar a atenção. Você sabe que existe o aumento, né, de acidentes com aranhas, com lacraias, né, escorpiões, cobras, enfim, aparecem muito. E o que antes não era tão fácil de se ver, hoje na cidade a gente vê facilmente. E a gente sabe que o meio ambiente tem mudado, a gente tem ouvido falar as notícias em todos os lugares. Quando aquele bichinho tem o habitat dele, ele fica lá, de boa. Mas quando ele passa a não ter mais aquele habitat, ele vai buscar outros. Eu acho que isso acontece demais e acabam aparecendo em lugares que a gente não queria que eles estivessem. E aí hoje o doutor veio para conversar com a gente justamente sobre esse assunto. Como que a gente pode, de uma certa forma, observar e como a gente tem que entender os riscos e as picadas, não é isso? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vanusa. Bom dia a todos. É isso, né? Na verdade, principalmente pós-pandemia, a população ela tem tido uma demanda para morar em áreas periurbanas. E sempre que a gente invade o hábitat dos animais, né, eles tendem a invadir ou aparecer nas residências. E aí a gente tem alguns bichinhos... Ai, eu não sou muito fã nem de olhar. Nem tanto os demais, mas as cobrinhas não me cativam muito. A gente está vendo aqui alguns bichinhos e existem algumas pessoas que já passaram por esses bichinhos. Ed foi um deles? Olha só, o Ed já foi picado por escorpião e aranha. Sabe bem qual é a reação. Marcelo, já passou por alguma coisa do tipo? Lorena. Lorena, pega o microfone, Lorena. Abre o microfone da Lorena. Lorena, pronto. Ed, você chegou a ficar internado ou qualquer coisa do tipo? Deixa o Ed falar também. Eu acho interessante, né, quando tem esses exemplos. No seu caso. Não, Vanusa, quando eu fui picado de aranha normal em casa, era uma picadinha qualquer. O escorpião, eu estava no interior e a gente quebra o milho e guarda. E depois é que a gente vai abrir, tirar da palha. E no que eu fui tirar da palha, ele ferrou meu dedo. Mas escorpião. Aí, escorpião. Só que não você não sentiu nada? Não. Deu uma íngua debaixo do braço ali, mas nem assim, questão de febre, não deu. Não. Lorena, eu acho muito bom quando a gente conversa assim, justamente para a gente entender algumas coisas que o doutor provavelmente vai falar aqui. Eu tinha 8 anos e fui picada na zona rural de Campo Maior. Minha perna inchou, meu tornozelo inchou muito e eu tive muita febre. Como eu era uma criança, eu fui encaminhada para o Hospital Regional de Campo Maior e lá a equipe de plantão informou que eu tinha que ir para Teresina. Fui levada para Teresina e isso muito rápido. Eu tive a sorte de ter todo o atendimento em 1 hora e meia. E quando eu cheguei no hospital, eu tive que tomar o soro. Depois tive acompanhamento por causa da ferida para higienização com uma enfermeira especializada e fiquei em observação 72 horas. Enquanto baixava a febre, a dor, porque ela irradiou a minha perna inteira. Nossa. Eu tinha momentos que eu não tinha consciência, assim. Eu tenho a parte das minhas memórias são meus parentes que contaram, né? Os meus pais. Eu só lembro até ser picada pela aranha na rede. No caso, foi uma aranha. Foi uma aranha marrom. Aranha marrom. Aquela ali, ó. Pronto. Doutor, você viu as duas informações? Ed foi picado pelo escorpião, né? A lacraia é a mesma coisa, doutor? Não. Escorpião. Esse daqui. Lacraia e escorpião são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Exatamente. Certo. E no caso da Lorena, foi pela aranha também, só que a aranha marrom. É isso que as pessoas precisam entender. Existem vários tipos de aranhas, existem vários tipos de cobras, existem vários bichinhos aí. Então a gente precisa chamar a atenção da população relacionado a isso, porque algumas pessoas, eu não senti nada. Às vezes quem está ali perto pode dizer, eu não senti nada, mas de repente a pessoa que foi picada, se ela demorar tanto tempo, a reação pode ser totalmente diferente. Eu queria muito que o senhor falasse sobre os riscos destas picadas e o quanto as pessoas têm que ser orientadas. A Lorena tinha 8 anos. Você tinha quantos anos, Ed? 13, 14 anos, também era uma criança. A gente precisa falar sobre esse assunto para que as pessoas fiquem mais atentas, né, doutor? É importante, Vanusa. Assim, o que acontece? A orientação
principal é você tentar observar o animal, principalmente quando você mora numa área periurbana dessa. Sim. Né? Porque o ideal é você evitar, é prevenir o acidente, tá certo? Uma vez que o acidente ocorra, aí você tem que procurar pela assistência à saúde imediatamente. Sim. Essa assistência à saúde funciona como? No interior do estado, você procura um hospital macro-regional, porque esse hospital, o soro anti-peçonha, né? Peçonha é o veneno que o animal inocula na gente, no ser humano. Então, o soro anti-peçonha é distribuído pelo Ministério da Saúde, então são hospitais públicos. Então, no interior do estado, você vai procurar uma macro-regional. Na região Entre Rios, né, a Grande Teresina, você vai procurar um instituto Natan Portela, é porta aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Porque o principal é você ser avaliado por um médico. Nós temos situações e situações. O acidente mais comum que nós temos é o escorpiônico. É o que aconteceu com ele. Sim. E a maioria desses casos são leves. Então é analgesia e observação, você não precisa fazer grandes coisas. Só que você tem que procurar atendimento porque até 1h30 os casos graves vão evoluir. E aí é a hora que você tem que estar dentro do hospital, estar devidamente monitorizado para receber o soro. Diferente do caso da Lorena. Aranha marrom é um dos acidentes aracnídeos mais comuns. Ela é uma aranhazinha pequenininha. E aí, o cuidado, ela também tem forma leve, também tem forma que não vai precisar de grandes suportes, mas o problema é que ela causa uma lesão de pele muito importante, com destruição da pele. Sim. E uma vez que essa pele é destruída, que você tem a necrose, aquela úlcera que forma, ela tem uma cicatrização muito difícil. Por isso que, mesmo casos mais leves, você tem que deixar pelo menos 3 dias de observação. É exatamente o que aconteceu com ela, dentro do hospital, para observar como que o paciente vai se comportar. Doutor, pode acontecer de você ser picado por um outro tipo de bicho e as pessoas não observarem que também pode ser as picadas e as reações têm a ver com os venenos ou tem a ver também com alergias? Isso é interessante, né? Quando a gente fala de animal peçonhento, especificamente a gente está falando de um animal que tem um órgão inoculador, né? Que vai colocar esse veneno. No caso do escorpião, a gente está vendo o ferrão da cauda dele. No caso da cobra peçonhenta, as presas, né? Agora, nós temos animais, por exemplo, abelhas, que tem um ferrão. Só que a substância que ela produz, a toxina, ela não causa uma ação destrutiva específica. Ela vai causar uma reação imunológica, uma reação de alergia, né? E aí é importante porque você tem que procurar o serviço de saúde porque você pode ter um choque anafilático, ficar sem respirar. Vir até a óbito. A gente Exatamente. ouve histórias de pessoas que chegaram a óbito por causa de abelha. Exatamente. Né? E aí a gente chama atenção, doutor, relacionado às cobras. E existem vários tipos. E nem sempre, por exemplo, hoje a gente vê várias pessoas que fazem suas corridas em lugares assim. Nós estamos em época de chuvas e a gente precisa alertar a população nessa época sobre os cuidados. Tem vários tipos espalhados por aí. Alguns podem não trazer danos, mas outros até grave. Sim, exatamente. Vanusa, então vamos lá. Quando a gente fala de acidente ofídico de cobra, nós temos preocupações específicas, né? Então lá em cima, no meio, você está vendo uma cascavel, né? A do meio que tem, né? Tá aquele chocalhozinho na cauda. Certo. Então assim, as cobras peçonhentas venenosas de importância médica que causam reações graves no paciente, normalmente elas têm essa cabeça mais protuberante. E se você observar, elas têm 2 orifícios como se fossem narinas, né? O pessoal no interior chama cobra de 4 ventas, né? Isso é o que a gente chama de fosseta loreal, é um órgão do animal. Então, são as cascavéis, surucucu, jararaca, são cobras que vão ter uma importância no veneno que a gente precisa fazer o soro. E aí o risco são diversos, né? De insuficiência renal, de parada cardiorrespiratória, de coma, né? Então, nós temos que responder ao acidente ofídico normalmente, idealmente, nas primeiras 3 horas. E aqui, no veneno de cobra, que é o mais temido, tem algumas peculiaridades. Sim.
a população tem uma crença, vou fazer um torniquete para o veneno não subir. Isso Bem não filme, existe, né? bem filme. Isso não existe. Na verdade, você está atrapalhando a circulação e você tem chance de perder um membro fazendo isso. Ou então uma coisa que é bem clássica. Então isso é mito. Mito, total. Uma coisa que é bem clássica, Vanusa, é aquela história, tem o orifício de entrada da presa da cobra, eu vou aspergir, eu vou chupar o Sim, veneno. isso também é bem filme. Também não existe, pessoal. O que está acontecendo? A maior defesa do nosso corpo é a pele. A cobra injetou o veneno. Quando você coloca sua boca ali naqueles orifícios, você não está tirando o veneno do paciente. Muito pelo contrário, você está expondo o paciente às bactérias que nós temos na nossa boca. E aí, além da ação do veneno, a pessoa pode desenvolver uma celulite, uma infecção bacteriana no local por conta disso. Então, assim, não tem nada a ser ingerido. O principal é procurar a macro-regional mais próxima, procurar o Natan Portela se você estiver em Teresina, para receber atendimento médico. Doutor, mas se caso a pessoa está numa situação difícil, que não tem como ela entrar em contato com ninguém, de imediato, quais são, assim, os sinais, os sintomas que ela vai sentir ali, quais são as precauções que ela tem que tomar antes que essa ajuda chegue? Vanusa, com relação ao acidente ofídico, é complexo porque, assim, o que vai acontecer? Metade delas a gente tem 4 cobras de importância médica, Sim. né? 4 serpentes. Então, metade delas vão causar intensa destruição local. Então, hematoma, vermelhidão, dor, que vai ser importante. E com o tempo vai ter outras complicações, né? Sangramento que pode ser na gengiva, em outros locais, não necessariamente no local da picada, insuficiência renal, o rim parar de funcionar. Então, assim, em Isso casa... tudo muito rápido, doutor? Isso, 3 horas ou mais de evolução, isso pode começar a acontecer, tá bom? Em casa? Então, assim, em casa, o que você pode fazer? Lavar com água e sabão, lavar com água corrente, tá bom? Mas procurar o hospital. Não tem alternativa. É igual procurar o hospital. É o que tem que se fazer, né? Exatamente. O primeiro sinal é o que tem que fazer. Doutor, eu queria que a gente falasse sobre os sintomas que esses bichinhos podem causar. O senhor falou das cobras, existem vários tipos de cobras, todas elas o mesmo cuidado, né? Todas elas o mesmo cuidado. Uma observação específica é aquela do cantinho ali, que é a coral. A coral. Né? A coral, as outras, normalmente, elas não têm essa facilidade de invadir o domicílio da pessoa. Sim. Com exceção da coral. Normalmente, essas outras cobras, elas vão estar na mata, elas vão estar em alguma atividade e nós invadimos, elas se sentem ameaçadas, então elas são reativas. A coral não, ela pode chegar a invadir o domicílio. E ela tem uma ação específica que é um veneno altamente neurotóxico, então pode causar uma parada respiratória. Agora é bem raro. O que a gente tem muito? Coral falsa. Entendeu? Coral falsa? Coral falsa. Como é isso, doutor? São serpentes, que é um gênero chamado mimicria, né? Que é a mímica, ela é uma coral falsa, ela não tem o veneno da cobra coral. Mas nem sempre é fácil de distinguir. De identificar, né? Então, idealmente, procurar o serviço médico independente. Teve uma picada por um animal peçonhento, procurar o serviço médico. Doutor, ainda falando dos demais, como por exemplo, a gente mostrou a aranha lá em cima e tem outros tipos de aranhas, lacraia, né, escorpião. O que a gente chama a atenção relacionado a esses bichinhos? Assim, os que causam complicações mais graves são os ofídicos, a gente falou bastante de acidente com serpentes. O mais frequente é o escorpião amarelo, esse que está na foto, né? Então, mais da metade dos acidentes, 60%, 70% dos acidentes com animais peçonhentos no nosso estado são decorrentes de picada de escorpião. É um animal que, detetização, embora haja venda de venenos específicos, eles são muito resistentes à detetização. Então, cuidado. Não ter entulho, não ter lixo próximo à casa, que é onde ele pode se abrigar. O senhor falou tudo. Eu gostaria de chamar a atenção da população relacionado a isso. Eles gostam de ficar em lugares quentes. Como é que funciona isso? Porque assim, a gente observa que eles estão sempre à procura de se esconder. E aí eu queria muito que o senhor falasse sobre isso. Isso é interessante porque assim, ele gosta de local quente e úmido, né? Então, a gente tem algumas peculiaridades.
A primeira peculiaridade é esses meses, né, agosto, setembro, outubro, que são os meses em que ocorre a reprodução desses animais. Então eles procuram ambientes quentes e úmidos para a reprodução. Sim. E o escorpião não precisa, o escorpião fêmea e macho, para se reproduzir, tá certo? Então se você vê um na sua residência, procure, porque provavelmente tem mais de um. Tá certo? Muito cuidado, não deixe sofá, não deixe cama encostada na parede, não deixe lençol com contato no chão, tá certo? Evite deixar os calçados no chão. Se você deixar o calçado no chão, verifique antes de colocar o pé, entendeu? Normalmente o acidente escorpiônico ele vai ser ou nos membros inferiores, quando você está calçando o sapato e o escorpião está lá, ou então você vai procurar alguma coisa em casa, colocar a mão, a história do milho, e aí você tem a picada nas mãos. A gente vê muito pessoas que gostam muito de ficar perto de troncos de árvore e ficar arrancando aquelas partezinhas do tronco. Isso é um grande erro. Aí tem risco não só do animal peçonhento, né? As serpentes que podem estar abrigadas lá em cima, aranhas, né? Mas também a questão de alguns fungos que habitam nesses troncos. Pronto. Doutor, eu queria que o senhor pudesse também falar como é que funciona, na verdade, essa administração do soro. É interessante a sua pergunta, porque assim, muitas vezes as pessoas nos procuram para dizer assim, doutor, porque a fazenda tal é uma fábrica, tem tantos funcionários, por que não pode ter soro naquela fazenda? Sim. O soro, obrigatoriamente, ele precisa ser aplicado em um ambiente hospitalar. O soro a gente chama de soro heterólogo, ele é produzido a partir da resposta imunológica de outros animais, por exemplo, um cavalo, ao veneno. E aí, quando você aplica no ser humano, você tem um risco pequeno, embora esse risco exista, de uma reação de alergia, tá certo? Igual a história da picada da abelha. Por isso que o soro sempre deve ser aplicado no ambiente hospitalar, sob observação e indicação médica. E quais são os cuidados que as pessoas devem ter com aquela feridinha que ali ficou? Feridinha que ali ficou, lavar com água corrente, sabonete neutro, evitar qualquer substância que não seja prescrita por um médico, tá certo? E basicamente é isso. Doutor, depois de tudo isso acontecido, existe algo que essa pessoa vai, no futuro, ou na vida dela, por ter sido picada por alguns bichos desses, ela venha a ter algum dano de saúde? Normalmente não. Esses danos, na grande maioria das vezes, são reversíveis, né? Quando a gente fala em lesão sequelar, por exemplo, a história da aranha marrom, como ela causa uma área de necrose importante, se você não aplica o soro precocemente e não toma as medidas, a úlcera vai demorar a cicatrizar e pode formar uma cicatriz que não é agradável de se observar, né? Agora, dos outros animais mais graves, normalmente com soro aplicado em tempo hábil, a gente consegue reverter qualquer dano, né? O soro aplicado em tempo atrasado, aí a gente pode ter uma disfunção renal tardia por conta da toxicidade. Pode acontecer? A tendência é que isso se recupere, não fique como sequela. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. Foi muito bom a gente ter conversado com o doutor José Noronha, que é médico infectologista, sobre esse assunto, porque é uma época que todo mundo que está em casa tem que observar. Inclusive, eu dou até uma dica. Coloquem aqueles pezinhos em porta para que evite que esses bichinhos entrem dentro de casa. Já observou que esse tipo de cobra, elas têm mais facilidade. Esse tipo de cobra que o doutor falou, a coral, tem uma certa facilidade de querer entrar na casa. É algo difícil, mas pode acontecer. Então, assim, o senhor estava falando dos entulhos. Tem algum tipo de bicho, outro bicho que chame a atenção desses? Quando a gente está falando de escorpião, por exemplo, se você não tem seu domicílio com a detetização em dia, barreira química que a gente chama, né? Então vai atrair outros animais, né? Aranhas menores, vai atrair insetos, tá certo? E aí os escorpiões podem se alimentar desses animais, isso pode atraí-los. Sim. Com relação a ratos, uma curiosidade é a história da mucura, né? Que o pessoal tende a combater esse animal. Mas esse animal é predador de alguns animais peçonhentos, então manter ele no habitat, você pode tirar de casa, mas ele ficar no peridomicílio, né, ele pode agir como um predador e proteger essa casa. Que interessante. Quero agradecer pela sua presença. O Instagram do doutor está aparecendo aí na telinha. O senhor tem Instagram, doutor? Tenho, @Dr. José Noronha. Quero agradecer pela sua presença, tá?